BBT, só ajeita a tela, deixa um pouquinho menor ali para o povo ver o que está escrito por obséquio. Salva aí. Aí, isso, atualiza. Aí, se liga só. De acordo com o Pleno News, PF liga para o pastor que disse orar para Lula a quebrar a mandíbula. Anderson Silva citou orações imprecatórias contra o presidente da República. Isso daqui é um caso que todo mundo conhece, aconteceu já tem algum tempo, e eu acho estranho que, na época, Flávio Dino havia se manifestado falando que ia ter uma investigação da polícia, e através de um delegado, e demoraram alguns meses. Só que o Chico, eu fiz a pergunta lá do vídeo, né? Com base no que as pessoas estavam indagando, se ele era... E em 4 dias eu já estava no inquérito policial e o processo marcado para o dia 14 de março. Foi muito mais rápido. Eu sei que a lei é morosa, mas eu acho estranho isso. E aqui eu pergunto, agora eu vou perguntar. É verdade que que o delegado é amigo do Chico? É só uma pergunta. Eu sei que eles estão me assistindo. Inclusive, quero agradecer a audiência aí, de todos que estão me acompanhando, inclusive de quem apoia o Chico, quem está do lado dele, e se tiver alguém me investigando aí para ver se eu falo alguma coisa demais, obrigado pela sua audiência, viu? Obrigado do fundo do coração. É só a pergunta que eu fiz, viu? Se o Chico realmente é amigo do delegado. O pastor Anderson Silva, em suas redes sociais, após ter recebido ligação da polícia, né, Polícia Federal, nessa última sexta-feira, 26, que entrou em contato após declarações polêmicas feitas em uma live realizada em maio do ano passado, momento quando ele confessou ao deputado Nicolas Ferreira que fazia as orações imprecatórias para que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, orações contidas em algumas que são salmos bíblicos, são súplicas feitas a Deus pedindo justiça contra seus inimigos. Ele confessou que estava orando para que Deus arrebentasse a mandíbula do petista. O contexto teológico disso daqui, embora que a fala de Flávio Dino interpreta como um ato de violência, o contexto teológico, para quem não entende, quebrar a mandíbula por um anzol no nariz, por freios na boca, é um jeito de Deus parar. É Deus, é uma linguagem bíblica, é uma linguagem teológica. E a partir do momento que a pessoa usa uma linguagem teológica, ele deve ser julgado dentro do âmbito teológico. Vamos aqui para a fala dele? Vamos aqui para a fala dele, que eu acho interessante. Eu expliquei isso daí porque algumas pessoas não conhecem ou vão querer levar para um outro lado, coisa que todo esquerdista ama fazer. Vocês viram o debate que eu pus lá no canal André Carpano, do pastor César Cavalcante contra aquele pastor de teologia inclusiva? Ali é um exemplo clássico. Vamos lá. Rodopeia BBT. Paz, Igreja do Senhor Jesus. Acabo de receber a ligação da Polícia Federal. Primeiro um agente super educado, posteriormente, depois de meia hora, o delegado também super solícito e educado sobre a mandíbula do atual presidente da República, presidente de alguns, mas que rejeito totalmente sobre minha vida e sou antagônico a todos os seus valores. O primeiro ponto que tratei com o delegado é que julgo eu ser uma questão de perseguição política a Bolsonaro, porque quem estava no podcast era o Nicolas, e o Nicolas é a representação do projeto que esses homens perseguem e abominam. Então, se eu citasse os versículos que eu citei ao lado de outro entrevistado, esse inquérito não teria sido aberto. O segundo ponto que eu tratei com o delegado, que é totalmente inconveniente você tratar com um servidor público, né? Tratei no caso da Renálida com a juíza, e agora tratando no caso do Lula com um delegado da Polícia Federal, discutindo teologia. Eu falei para ele, eu não incitei crime contra ninguém, eu não desacreditei as instituições, por mais que não creia na maioria delas, e citei Bíblia como um pastor, Salmos capítulo 2, Salmos capítulo 3, Salmos capítulo 58 e Apocalipse 2:22. E o delegado tomando nota, que versículo é, o que você quis dizer,
né? Então, a mandíbula, expliquei na live que eu fiz ontem, é uma linguagem metafórica do salmista, né? A mandíbula, né? É onde... Opa! Bem na hora que ele estava explicando da mandíbula, vamos ver se ele continua. Paz, Igreja do Senhor Jesus, acabo de receber a ligação da Polícia Federal. Primeiro um agente super educado, posteriormente, depois de meia hora, o delegado também super solícito e educado sobre a mandíbula do atual presidente da República, presidente de alguns, mas que rejeito totalmente sobre minha vida e sou antagônico a todos os seus valores. O primeiro ponto que tratei com o delegado é que julgo eu ser uma questão de perseguição política a Bolsonaro, porque quem estava no podcast era o Nicolas, e o Nicolas é a representação do projeto que esses homens perseguem e abominam. Então, se eu citasse os versículos que eu citei ao lado de outro entrevistado, esse inquérito não teria sido aberto. O segundo ponto que eu tratei com o delegado, que é totalmente inconveniente você tratar com um servidor público, né? Tratei no caso da Renálida com a juíza, e agora tratando no caso do Lula com um delegado da Polícia Federal, discutindo teologia. Eu falei para ele, eu não incitei crime contra ninguém, eu não desacreditei as instituições, por mais que não creia na maioria delas, e citei Bíblia como um pastor. Salmos capítulo 2, Salmos capítulo 3, Salmos capítulo 58 e Apocalipse 2:22. E o delegado tomando nota, que versículo é, o que você quis dizer? Então, a mandíbula, expliquei na live que eu fiz ontem, é uma linguagem metafórica do salmista, né? A mandíbula, né, é onde o opositor te dá a mordida. Então, o salmista clama a Deus para que Deus lide com a autoridade que o opositor tem. Freia meu opositor, freia meu inimigo. E foi isso que eu citei e não incitei violência contra absolutamente ninguém. O terceiro e último ponto, que também deixei claro para o policial, para o delegado da Polícia Federal, é que eu tenho muita coisa para fazer como pastor, além de pregar o evangelho, cuidar da comunidade, dos pobres, dos órfãos e das viúvas. Então, alguns ministros do STF, o presidente Lula e o Flávio Dino, não sei se ainda é ministro da Segurança, mas foi aprovado como ministro do STF, não se julguem dignos do meu tempo. Vocês são, para mim, seres desprezíveis, pessoas que eu não apertaria nem a mão se cruzasse à minha frente. Então, não se julguem digno do meu tempo. Jamais, nunca ameacei ninguém, ameaçar instituições ou servidores públicos, não se julguem tão importantes. Para mim, os senhores são a escória moral do nosso país e não são dignos da minha atenção, do meu tempo e nem da minha energia. Então, não ameaçarei você. Eu gostei dessa parte aí que ele falou sobre... Deixa eu ficar quieto. Senão eu recebo a federal aqui de novo. Ai, é o fim da picada. Não, meu Deus do céu. Tem coisa que é complicado. Hoje, um dos filhos do presidente Bolsonaro recebeu também a visita da PF. Dizem que decidiram chegar lá hoje para dar aquela abafada, né? Porque ontem Bolsonaro fez uma live, chegou quase 500 mil de pessoas ao vivo. A última vez que eu fui ver, estava com quase 4 milhões de acessos. E o companheiro de 9 dedos fazendo live um ano inteiro. Se juntar o tempo, o watch time de um ano inteiro, não chega nem a 1 milhão de visualizações. E ainda o Bolsonaro mandou um recado, né? Para ter uma live cheia, é só dizer a verdade. É lamentável. Muito lamentável. Mas, enfim. Fazer o quê, né? Fazer o quê? E aí, família, eu quero mais uma vez agradecer imensamente a todos vocês que me acompanharam até aqui. Quero deixar em aberto que o intuito desse vídeo não é caluniar, difamar ou desonrar nenhuma pessoa. Não tolero nenhum tipo de preconceito, discurso de ódio e intolerância religiosa. Esse vídeo é apenas para trazer informação onde apuramos os fatos. Se quiser ver na íntegra, já estão ligados. Um desses cards aqui, ou então link no comentário fixado. Um forte abraço do Baixinho, até um próximo vídeo. Fui!